Maravilha, bora falar sobre os agentes inteligentes, né? Vamos contextualizar um pouco, né, o assunto falando dos agentes inteligentes, já que a gente já falou sobre a parte da indústria 4.0, já falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados e utilização e oportunidades, né? Muita gente pensa que na LGPD como sendo um problema, eu vejo uma oportunidade. E quando eu foco nos trabalhos 4.0, que demandam tanto tempo, já fui questionado sobre se isso aí valeria a pena. Eu acho que vale muito a pena para que vocês consigam vislumbrar onde a gente está pisando nesse momento, né? A gente precisa entender como que o mercado está aquecido para o uso de inteligências artificiais. E aí a gente discutir e entender quais são as inteligências que estão sendo utilizadas. E para chegar nessas inteligências que estão sendo utilizadas, a gente tem alguém que atua, alguém que faz. Então, é o tal do agente inteligente. Então, a gente vai começar a conversar sobre ele. Vamos ver aí um pouquinho do histórico sobre o que é um agente inteligente, né? Os agentes inteligentes, eles surgiram lá na década de 1990 como uma evolução da programação orientada a objetos. Isso aí é legal, né? Então, os agentes inteligentes, na verdade, são evolução do conceito de orientação a objeto. Na verdade, eles só são possíveis graças aos conceitos da programação orientada a objetos. Os agentes inteligentes, eles surgiram em cadê a data? 1995, né? Devido aos pesquisadores que se sentirem, né, encorajados no progresso da resolução de subproblemas da inteligência artificial. Eu passei para vocês, né, uma recomendação de livro no quarto semestre, que é o... Como que é o livro? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, esse cara aqui, esse aqui que é muito legalzinho. Ele é bem didático e é uma leitura gostosa, né? É esse livro daqui. Eu vou só parar de compartilhar para ficar a tela maior e já volto a compartilhar novamente. Então, ó, só para vocês visualizarem, é esse livro daqui. Esse livro daqui é o Entendendo Algoritmos. Ele é um livro ilustrado e tem bastante conteúdo. Ele é da Novatec. O preço dele não é caro, eu recomendo, é uma leitura muito gostosa e muito fácil. Ele é um guia literalmente ilustrado e a ilustração ajuda muito no entendimento dos algoritmos. E aí eu vou citar alguns algoritmos. Aí eu vou voltar a apresentar aqui só para que fique a telinha para a gente, né? Aí. Vou citar aqui alguns algoritmos que são muito legais da gente entender. Ele é um livro utilizado em estrutura de dados, né? Normalmente a gente utiliza muito esse cara para estrutura de dados. Então ele vem falando lá toda a parte de introdução aos algoritmos, as notações Big O, a pesquisa simples e a pesquisa binária. Depois entra o processo de ordenação, aí começa lá os algoritmos de ordenação por seleção, ele vem falando de recursão, ele já explica o que é pilha, depois ele entra no algoritmo quicksort, aí ele fala também sobre o merge sort, ele vem comentando sobre tabelas de hash, que as tabelas de hash, elas causam para a gente, né, a possibilidade da criação dos conjuntos, dos sets, e aí é uma forma muito interessante de como os sets funcionam, né, e como que os dados podem ser alocados lá dentro e você não tem uma garantia de ordem, né, na inserção, porque ele entra e é calculado o hash do número e ele é colocado lá dentro de alguma forma. Lembro que ele utiliza array lists e linked lists para se formar. Então, uma tabela de hash é formada pelo cruzamento de linkeds e arrays lists, né? Então, é um de outro. Então, é uma coisa bacana. E aí começa a parte dos algoritmos mais avançados de estrutura de dados, que são os algoritmos de pesquisa em largura, o algoritmo de Dijkstra, os algoritmos gulosos, e aí vem programação dinâmica. Depois de programação dinâmica, vem os vizinhos, os K vizinhos mais próximos,
E aí vem, por exemplo, árvores, mapas, né, de map reduced, algoritmos de o filtro de Bloom também é legal para entender e estudar, mas era isso que eu queria falar. Se você pegar um livro atual sobre estrutura de dados, é isso. A gente tem toda a parte básica que vai ser utilizada realmente, que a gente vai estudar, e aí vem os próximos, né? Os próximos algoritmos que viriam pós-término aí da análise de algoritmos da estrutura de dados, que pode ter árvores, né? Árvores balanceadas, grafos, trabalhar com pesquisas em profundidade, tudo. Isso daí é a base da inteligência artificial, né? Então, quando os agentes inteligentes surgiram, foi justamente esse ponto da pesquisa que estava. São pesquisadores que trabalhavam fortemente com os últimos algoritmos aí, se for imaginar em uma escala crescente, né, nos algoritmos mais lá de cima da parte de estrutura de dados. Os algoritmos superiores da estrutura de dados são os iniciais da inteligência artificial. Então, é a partir daí que surgem os agentes inteligentes. E aí a gente pergunta, né? Bem, a gente está falando de agente inteligente, mas o que é um agente, né? Aí eu vou usar o dicionário para a gente pegar uma definição formal do que é um agente, né? Pegando lá o dicionário da língua portuguesa para definir, agente ele é definido por aquele que age, que exerce alguma ação, que produz algum efeito. O que agencia ou trata de uma agência de negócios alheios, pessoa encarregada na direção de uma agência é um agente. E qualquer coisa, força ou substância que produz ou é capaz de produzir determinado efeito ou resultado. Então, acho que ficou aí uma definição bem interessante do que é o agente, né? O agente, então, é aquele que age e que exerce alguma ação e que produz alguma coisa, né? Para a gente, principalmente, é isso daí. E aí você começa a falar, bom, entendi o que é agente, né? Mas vamos um pouquinho mais além, né? A gente falou de agente inteligente, né? Então vamos entender o que é inteligência, o que é ser inteligente, né? Ainda pegando como base o dicionário, pegando como base lá as definições de inteligência, inteligente no dicionário, né? A gente tem, segundo o dicionário da língua portuguesa, que inteligência é a faculdade de aprender. Aprender ou compreender percepção, apreensão, intelecto, intelectualidade. Inteligente tem ou revela inteligência. Então, quando eu falo de um agente inteligente, é um agente que tem inteligência. Inteligência é a capacidade de aprender, compreender, né, conseguir perceber. Eu acho que as palavras mais marcantes aqui, eu acho que é aprender e perceber. Então, aprender e perceber. São duas palavras que devem de ficar bem guardadas. Então, a inteligência tem algo a ver com aprender ou perceber. Mas, né, agora vem a pergunta. Bem, eu já entendi o que é um agente. Eu já entendi o que é um inteligente. Mas, o que é um agente inteligente? Seria, por acaso, o Albert Einstein fazendo o papel de James Bond? Né? Seria um agente inteligente? Ou seria o James Bond fazendo cálculos matemáticos bem complexos? Né? Bora lá entender, então, a junção do agente com o inteligente, o que a gente tem. Né? Se a gente juntar, então, essas duas definições de agente mais inteligente, a gente pode criar a seguinte definição. Agir sabendo o que faz, agir pensando, raciocinando. Então, um agente inteligente, o agente é aquele que age, o inteligente é o que aprende, né? É o que percebe. Então, a gente pode pensar que é agir sabendo, já que ele aprendeu, ele sabe o que ele está fazendo, né? Agir pensando, raciocinando.
Um agente inteligente é alguém que age segundo uma lógica, segundo um raciocínio, um pensamento, né? Ele age da melhor maneira possível, ou seja, quando eu falo da melhor maneira possível, eu posso afirmar que seria de uma forma inteligente ou inteligentemente. Um agente inteligente, então, ele age, ele tem uma ação que é realizada, né, analisando, que ele usa um processamento, um cérebro, as circunstâncias, ou seja, o local, o ambiente, o meio que ele está, e respondendo depois de elaborar uma ótima resposta. E aí gostou que eu falei ótima resposta, né? E aí a gente pode dar uma paradinha antes da gente dar continuidade e vamos discutir sobre algoritmos que dão respostas. E aí quando a gente lembra lá de estrutura de dados, a gente fala de notação Big O, a gente vê que tem alguns algoritmos de complexidade muito grande. Por exemplo, tem lá o famoso caso do caixeiro viajante. O caso do caixeiro viajante é um negócio absurdamente complicado, porque ele tem uma das piores complexidades existentes, é a complexidade Ozão fatorial, né? Então, ele é legal, porque quando você tem lá nenhum caso, você tem um. Quando você tem uma possibilidade, você tem um. Quando você tem duas, você tem dois. Mas quando você tem três, você já tem 6 possibilidades. E aí, quando você tem 4, aí você já vai ter 5. Quando é 4? 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. E aí, quando você tem 5 possibilidades, já dá 120. Quando você tem 6, dá 720. Então, com 6 elementos, 6 passos que ele teria que avaliar, são 720 testes. Então, quanto mais elementos eu incluir nesse processo, desse algoritmo fatorial, infinitamente pior ele ficará. Então, é infinitamente pior ele ficará. Ele tem um crescimento tão absurdo, que os problemas que são de complexidade fatorial, eles são classificados como problemas não possíveis de serem resolvidos. E aí vem um problema grande. Não resolver é um problema. Eu tenho que ter a capacidade de solucionar a minha dúvida lá, processar isso aí de alguma forma. Não resolver isso daí é realmente algo que não é interessante. Não é útil para a gente não resolver. A gente tem que arranjar alguma forma de resolver. Aí a gente cai lá em algoritmos gulosos, o algoritmo de Dijkstra, são os algoritmos que conseguem resolver os problemas de complexidade fatorial. E esses algoritmos que conseguem resolver o problema de complexidade fatorial não quer dizer que eles solucionem o problema da melhor forma possível, né? Eles podem não chegar no ótimo deles, na resolução ótima, mas ele chega numa resolução que ele considera boa ou ótima, né? A melhor dentro de todas aquelas possíveis que ele consegue resolver em um tempo hábil, para ele é considerada a melhor. Tô travando um pouco? Ô Luan, eu vou fazer uma experimentação para você. Eu vou tirar o meu vídeo para ver se melhora um pouco. E aí você me responda, por favor, se melhorou. Tô aqui, gente, só apaguei o vídeo para ver se melhora a qualidade do áudio pro Luan. É menos uma coisa para processar, né? Então, continuando, os algoritmos que têm complexidade fatorial, eles são considerados algoritmos de não possíveis de serem resolvidos com a computação que a gente tem hoje, com a capacidade computacional que a gente tem hoje. E olha que a gente tem aí supercomputadores, né? Então, ainda não é suficiente.
mesmo com essa capacidade computacional de hoje, ainda não é suficiente para a gente resolver todos os nossos problemas. E isso é complicado. Então, a gente utiliza uma técnica chamada de heurística, que é justamente essa técnica que se utiliza de outros algoritmos e não a resolução por força bruta, né, tentando todos os casos, analisando todos os casos, mas analisa-se, né, através de algoritmos os casos que conseguem soluções, e aí você pega essas soluções e analisa qual dessas soluções é a melhor solução dentro das que você conseguiu fazer. Ou, dependendo do algoritmo, ele já chega em uma solução que ele entende que é uma boa ou ótima solução. Não necessariamente é a melhor, é uma ótima. Ela é muito bacana. Então, essa é uma possibilidade de utilização de algoritmos como que é o termo que eu falei? De um algoritmo que usa heurística, né? Aí eu tenho que lembrar sempre quando a gente está no quarto semestre, a gente fala das heurísticas de Nielsen, né? Então, a heurística para a gente é a capacidade de chegar em uma solução, mesmo que não seja a melhor solução que a gente possa ter, né? Mas é uma solução boa. Então, de boa a ótima, né? Ela não é necessariamente a melhor. Você pode, sem querer, ter descoberto a melhor, mas não necessariamente seria melhor. Então, você tem a possibilidade de ter uma resolução muito boa ou mesmo ótima. Pode ter aí alguma chance mínima de ter descoberto a melhor resolução, mas não é garantido porque você não testou todas as possibilidades. E é isso daí que a heurística faz. Ela não testa todas as possibilidades, mas ela consegue resolver o problema. E agora a gente consegue entender, então, quando eu falo, como eu falei agora para vocês sobre essa característica de não utilizar a força bruta para testar todos os casos em um algoritmo de notação Big O fatorial, né, Ozão fatorial, a gente usar, sim, algoritmos heurísticos para tentar chegar numa solução melhor. Agora eu vou voltar e ler isso aqui para vocês de novo, ó. Um agente inteligente reage analisando as circunstâncias, respondendo depois de elaborar uma ótima resposta. Então, o que acontece? Muitas vezes, o algoritmo ele não tem capacidade de processar todas as possibilidades possíveis em tempo hábil. E já que ele não tem a possibilidade de processar todas as possíveis respostas em tempo hábil, ele usa uma técnica heurística para chegar em uma resposta que ele considera de boa a ótima. E aí, isso daí é uma resolução que não necessariamente é a melhor, mas chega numa solução. E se a gente pegar isso daí e trazer para a disciplina de inteligência artificial, a gente tem então que um agente é um software que sabe fazer coisas que provavelmente você faria se você tivesse tempo. É essa a ideia. E aí vamos rever o que a gente viu até agora e que a gente conhece de chatbots, de inteligências artificiais, de algoritmos inteligentes, né? Se eu falar para você, por exemplo, que a gente viu hoje na apresentação do Luan, ele comentando sobre um chatbot que poderia te indicar o produto que você deseja. Você concorda comigo que você poderia muito bem pesquisar esse produto, mesmo indo em lojas físicas? Eu não estou falando nem de utilizar, né, internet. Você poderia sair da sua casa, ir nas lojas e pesquisar, procurar loja por loja o produto que você está querendo, com as características que você está querendo? Você pode usar a internet para fazer isso daí. Mas o que nós ouvimos é que tem um software rodando, que ele recebe um nome especial chamado de chatbot, que você passa essas informações para ele e ele faz isso para você. Ele faz essa pesquisa para você. Olha que bacana, é exatamente isso. É um agente, então, o chatbot é um agente inteligente
que roda um software por debaixo dos panos, que eu passo algumas informações básicas e ele faz o trabalho que eu poderia fazer. É exatamente isso. Só que desta forma eu ganho tempo. E é isso daí que eu acho mais interessante. A gente tem aí a solução de tempo. Se você pudesse, por exemplo, pegar dados, né, sobre... Eu vou pegar o caso do trabalho do professor Leandro Guarino, já que a Bárbara também trabalha nesse projeto, de analisar a evasão escolar segundo as características que nós temos armazenadas de dados, né, sobre os nossos alunos. Eu posso pegar isso daí, tabular e começar a rodar algumas estatísticas e aí fazer na mão as estatísticas e isso daí chegar na resposta de que existe a probabilidade do aluno X evadir no quarto semestre. Então, a gente pode criar alguma ação para resolver isso. Só que se eu alimento uma base de dados suficientemente grande e eu passo isso daí para um algoritmo de aprendizado de máquina, e lembro que a inteligente é aquele capaz de aprender, né? Então, se eu passo isso daí para um algoritmo de aprendizado de máquina ou de machine learning, você consegue obter ou perceber, se é algo inteligente, consegue perceber. Ele consegue trazer uma percepção para você do que está acontecendo com um determinado aluno X. Ele pode mostrar que o determinado aluno X evadiria no quarto semestre, que você deveria tomar alguma providência, né? Então, ele está automatizando um processo que você faria na mão. Então, o aprendizado de máquina nada mais é do que a automatização de um processo que provavelmente você faria na mão. Não estou falando que é um processo fácil de ser resolvido na mão. Eu estou falando que é um processo possível de ser resolvido na mão, mas que você prefere atribuir a um software para que ele faça isso por você, por uma questão de tempo, né? Para você ganhar tempo na resolução e na capacidade de analisar mais dados. Se eu conseguir desenvolver isso, por exemplo, para FATEC Guaratinguetá, e se todas as FATECs geram os mesmos dados, eu poderia processar o mesmo algoritmo poderia processar para todas as FATECs do Centro Paula Souza. E aí a gente poderia ter uma análise de todas as FATECs, indicando tudo o que está acontecendo, quais os alunos poderiam evadir, quais as possíveis indicações de problemas. E olha só que legal, o mesmo algoritmo poderia ser utilizado para processar em cima de dados de outros alunos, de outra unidade. E é isso daí que a gente faz. A gente faz, então, um processo que consegue ganhar esse tempo, consegue acelerar isso daí. Acho fabuloso. Vamos, então, relembrar um pouco, né? Relembrando, o que é, então, a tal da inteligência artificial que a gente tanto fala, que é o nome da nossa disciplina, né? Então, a inteligência artificial pode ser entendida como sendo o estudo e a construção de sistemas computacionais inteligentes. Nossa definição de sistemas inteligentes, né? São sistemas que pensam e que agem de forma racional. E aí, quando eu falo racional, você pode imaginar que ele tem uma implementação lógica possível para realizar. Ele faz aí a distinção baseada em dados e não baseada em achismo ou em sentimentos. Uma inteligência artificial, os sistemas inteligentes, eles são vistos, né? Ou, se você preferir, eles podem ser criados, modelados, através de agentes inteligentes. Nós criamos o nosso agente inteligente quando a gente cria um modelo de análise de dados ou um modelo de inteligência artificial. Então, quando a gente cria aí um modelo de análise de dados para predizer alguma coisa ou que use técnicas avançadas de programação e predição de dados, a gente está criando o nosso agente inteligente. Então, essa é a ideia, né? Então,
qual que é o grande foco, né, da inteligência artificial aqui para a gente? Criarmos agentes inteligentes, criarmos processos inteligentes que consigam resultar na análise de alguma coisa e tirar percepções ou gerar percepções que a gente conseguiria fazer na mão, mas que a gente consegue acelerar o processo utilizando esses algoritmos. Uma representação que eu gosto bastante, né, é esse desenho. Eu curto muito esse desenho do agente inteligente, do agente inteligência artificial, né? O agente inteligente em inteligência artificial, ele poderia ser entendido como esse robozinho, né? Aqui é um corpo, ele tem aqui um bracinho, tem uma perninha, ele tem aqui um olho e ele tem aqui um cérebro, né? Algo que pensa, algo que raciocina, né? E aí nós temos aqui algo bem interessante. A gente tem um ambiente, está aqui o nosso ambiente. O nosso ambiente, ele é observado através de alguma técnica que gera a percepção do ambiente. Pode ser, por exemplo, uma câmera? Pode ser uma câmera. Pode ser um arquivo texto? Pode ser dados textuais. Pode ser um scraping de páginas web? Pode ser uma coleção de dados, uma raspagem de dados aí disponíveis na internet. Podem ser dados de um banco de dados? Pode ser dados de um banco de dados também. Não tem problema nenhum. Não importa a origem disso daí. Então, a gente tem um ambiente que a gente consegue perceber ele através de um sensor de entrada, né? Então, um sensor de entrada qualquer pode ser aí uma câmera, pode ser um sensor de pressão, um sensor de áudio, um banco de dados em si, né? Que recebe dados de um sistema que é alimentado. Não importa, né? Qualquer coisa desse tipo daí é possível. Ele tem essa percepção, ele consegue, então, enxergar o ambiente através dos sensores que ele tem. E aí, o que acontece? Normalmente, vou pular uma etapa, vou aqui para os bracinhos e para as perninhas, né? Nós temos os nossos atuadores. Os nossos atuadores são aqueles que são capazes de gerar ação sobre o ambiente observado, né? Então, ele gera uma ação porque ele percebeu, aconteceu aqui alguma coisa com a gente e ele reagiu de alguma forma. Então, a gente tem aqui uma percepção gerando uma ação ou uma reação, né, ao ambiente de alguma forma. Imaginando, por exemplo, que você tenha uma câmera filmando uma estrada. Então, você tem aqui uma câmera, que é a percepção, ela é a nossa entrada de dados, ela está observando o ambiente, ou seja, a nossa estrada, tem uma passagem de veículos, aqui um fluxo de veículos, e você quer determinar se tem algum veículo excedendo o limite de velocidade. Você cria duas barras e desse ponto, dessa barra até essa barra de baixo, uma barra em cima, uma barra embaixo, de um ponto até outro, o objeto que começar a passar aqui, ele tem que demorar pelo menos X tempo para chegar na outra barra. Se ele passar antes disso, ele está acima do limite de velocidade. É aplicação de física, né? A gente tem aí uma distância, a gente tem o tempo, a gente calcula a velocidade, né? Então, física básica aplicada nas nossas vidas para a gente identificar se um veículo está excedendo o limite de velocidade através da análise de uma imagem. E aí, qual que é a ação? Ir lá e segurar o veículo para ele diminuir a velocidade? Poderia ser, por exemplo, capturar a placa do veículo e gerar uma multa automaticamente para ele. Então, agora eu não tenho mais uma pessoa, um policial, fisicamente em um local com um sensor de velocidade, medindo, apontando para os veículos, medindo e capturando essa informação e gerando as multas. Agora eu posso ter uma câmera que faz esse processo de uma forma automatizada. Novamente, eu poderia ter
uma pessoa fisicamente lá fazendo isso? Poderia, não tem problema nenhum. Mas é interessante que eu libere essa pessoa para fazer outras ações. Por exemplo, fazer rondas nas estradas, fazer uma averiguação uma abordagem em um veículo suspeito, e aí eu consigo livrar este serviço do policial, tiro esse serviço do policial e foco, direciono ele para outras atividades. E aí eu não preciso aumentar o meu quantitativo de pessoas em um número tão grande que ficaria inviável manter um serviço de segurança pública. Pode ser uma ideia dessa. E aí o que acontece? O que é esse agente? É justamente o algoritmo, né? É o algoritmo, é o software que a gente desenvolveu, é o programinha que vai conseguir olhar a imagem, analisar a imagem e verificar se deve de tomar a ação de capturar a placa e gerar a multa por excesso de velocidade. Então aqui é o software, é o programa que está rodando por debaixo dos panos para fazer isso daí. Então, o objetivo nosso na inteligência artificial é justamente trabalhar em cima deste agente, da codificação deste agente. A gente não quer ficar posicionando o sensor lá no ambiente, a gente não quer ir lá agir no ambiente diretamente, a gente quer processar e gera a saída. Agora, se essa saída vai ser utilizada para multar ou não, aí já não cabe a gente tomar isso daí. A gente quer fazer aqui a análise da imagem e dizer se o carro está acima ou não do limite de velocidade. Se tiver, eu indico qual era o carro que estava e acabou. Já é suficiente isso daqui. Quem gera a multa é a ação aqui, né? O bracinho e a perninha. Quem vai gerar a multa? A gente simplesmente identificou que o objeto que passou ali passou acima do limite de velocidade. Só isso. E a gente mostra qual foi o objeto. Então, a gente está fazendo literalmente isso daqui. O cérebro que pensa, que entende, que faz o serviço repetitivo para a gente. Então, voltando lá na nossa conversa sobre agente, né? O agente, ele percebe seu ambiente através de sensores. Se você levar aí para o mundo do Arduino, né, que vocês devem de lembrar, lá nas aulas do primeiro semestre com o professor... não vamos sacanear o professor José Geraldo, né? Com o professor José Geraldo, não vou falar nenhum dos nomes que a gente sabe que ele tem, e são nomes famosos, vamos pular essa parte. Pensando lá na época que você está lá com o professor José Geraldo, mexendo com Arduino, você está lá mexendo com um sensor. O sensor, por exemplo, né, um sensor de temperatura, ele pode, por exemplo, capturar a temperatura do ambiente, e se a temperatura estiver muito alta, ele liga um ventilador ou um ar-condicionado. E se a temperatura estiver muito baixa, ele liga um aquecedor. Então, você pode fazer esse controle. Então, o seu sensor, ele percebe o teu ambiente. E aí, você vai ligar ou o ar-condicionado, ou o aquecedor, ou o ventilador. Esses caras são os atuadores. Então, nós temos um processo de entrada, né, através dos sensores, existe um processamento que avalia isso daí, e depois uma atuação. Então, quando você estava brincando lá com o Arduino, você já estava criando agentes. Então, você já estava criando agentes. O que a gente precisa fazer agora é melhorar a interpretação, o entendimento do que vem desses sensores, da entrada do sistema. Então, com base na análise dessa entrada do sistema, a gente gera uma resposta mais afirmativa, né? Se você for pensar no ser humano, o ser humano teria aí os olhos, os ouvidos. Se você for pensar ainda nos atuadores dos seres humanos, nós temos as mãos, as pernas, a boca, os olhos, né? E aí a gente tem, por exemplo, agentes robóticos, que poderia ser a câmera, um detector infravermelho, um detector de fumaça, um sensor de temperatura, um sensor de pressão. E os atuadores. E aí os atuadores podem ser vários tipos de motores, contatores, que geram, né, a ligação de algum equipamento, né?
E aí a gente chegou, né, falou do ser humano e falou de uma parte robótica para fazer as analogias necessárias, mas e um agente de software, né? E aí, quando a gente fala em um agente de software, a gente está falando num agente que pode ser um agente inteligente. E aí, o agente inteligente é o agente que é qualquer entidade que percebe seu ambiente através dos sensores. Pode ser a câmera, uma coisa que eu acho fabulosa. O Teams, quando você está mutado e você fala, ele mostra uma caixinha para você. O Teams, o Google Meet, né? O Zoom, ele mostra uma caixinha falando: olha, você está falando, mas o seu microfone está mutado. Então, é um agente inteligente que percebe o ambiente que ele está. Ou seja, esse simples ato de perceber se há uma voz, né, vindo através do microfone, mesmo ele estando mutado, é muito legal porque ele pode realmente ser uma solução para o usuário que quer falar e não percebeu que o microfone estava mudo. A gente tem aí o teclado, né, os arquivos, bancos de dados, tudo isso daí são sensores para a gente. Banco de dados porque ele contém os dados que a gente poderia avaliar, né? E também temos as reações, né, que agem sobre o ambiente, né, os atuadores. Poderia ser uma garra, poderia ser a exibição de um vídeo, reprodução de um alto-falante, mandar imprimir alguma coisa. A impressão, não estou falando nem só impressão em papel, poderia ser uma impressão 3D, alguma coisa do tipo, fazer a chamada a um programa. Então, aconteceu alguma coisa, ele executa um programa, ou senão ele cria um log, grava uma informação em um arquivo. Tudo isso daí pode ser a reação de um agente inteligente. Então, a gente dá uma paradinha por enquanto e daqui a pouco a gente vai voltar falando mais ainda sobre os nossos agentes inteligentes.